Foz do Iguaçu, Rádio Clube FM e Portal H2 Foz, juntos na cobertura das eleições. Muito bem, agora são 10 horas e 32 minutos, começando mais uma edição do 2 em 1 aqui pela programação da Rádio Clube 100,9 FM e também Portal H2 Foz. Nós damos continuidades à série de entrevistas com os candidatos às eleições de 2022, as sabatinas que estão sendo realizadas aqui no 2 em 1 e também no Marco Zero, programas conjuntos produzidos pelos dois veículos de comunicação. As entrevistas terão sempre meia hora de duração e em nenhuma hipótese o tempo será estendido. A entrevistada de hoje é a candidata a deputada federal pelo PT, Partido dos Trabalhadores, Valentina. Comigo está o meu querido Paulo Bogler, que também vai nos ajudar nessa conversa, nessa sabatina, Paulinho. 32 candidatos, né? Já é uma maratona extensa. A nossa pretensão era entrevistar a todos e acho que conseguiremos até o próximo dia 29, e mostrando principalmente, Paulo, o exercício da democracia nos veículos de comunicação, né? Bom dia, Moacir, bom dia aos ouvintes. Isso, muito bem dito por você, né? Esse espaço construído aí pelo H2 Foz e a Rádio Clube, justamente para promover o bom debate, para trocar ideias, né? De uma forma igualitária, ou seja, todos os candidatos, todos os concorrentes, todos os postulantes a uma vaga a cargos eletivos neste ano aqui por Foz do Iguaçu, com espaço igualitário para apresentar suas plataformas, suas candidaturas, seus apoios aí para aqueles cargos com que há dobrada, e também pedir seu voto para o candidato a presidente, o candidato ao governo, ao Senado, enfim, um espaço plural e democrático como tem sido apresentado este programa. Muito bem, podemos dar início então com a nossa candidata de hoje, a Valentina, que inclusive já foi colega nossa, já esteve aqui na bancada do Marco Zero por um bom período, né? Depois se ausentou para as campanhas de 2020, a vereadora, e agora volta a sentar nesse microfone amarelo da Clube. Exatamente, é a vez de Valentina, a quem a gente dá as boas-vindas e agradece já a presença de ter aberto aí um momento na sua agenda em busca de voto para trazer aqui o que pensa e o que pretende fazer caso seja eleita deputada federal, ocupando assim uma vaga na Câmara Federal em Brasília. A gente já passa a palavra para você, Valentina, fazendo uma pergunta que a gente faz a todos e todas que se apresentam aqui. Quem é Valentina? Uma breve apresentação. Bom dia. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Moacir. Bom dia a todos os ouvintes, todas as pessoas que acompanham a Clube. Quero primeiro agradecer esse espaço, agradecer, né, o papel importante que tanto o H2 Foz quanto a Clube FM tem assumido nessas eleições de 2022. A gente tem dito que essa é a eleição mais importante da história, né, por ser uma eleição muito polarizada depois de um cenário político que o país passa. E é sempre um prazer estar aqui. Eu gosto muito de voltar à Clube, esse espaço que debate a cidade de Foz do Iguaçu todos os sábados, durante todos os dias, além de trazer boa música. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. E, bom, vamos lá, vamos me apresentar. Eu me chamo Valentina Rocha Virgínio, tenho 25 anos, sou professora da Rede Municipal de Ensino em Foz do Iguaçu, sou coordenadora do coletivo de empoderamento feminino BAC Mulher, sou gestora de projetos do Centro de Cultura Popular de Foz do Iguaçu, estou tesoureira do Partido dos Trabalhadores e estou aí pela primeira vez candidata a deputada federal, né, nessas eleições, e, né, sou uma militante, uma ativista pelo direito das mulheres e das juventudes. Faço disso, né, o meu trabalho, iniciei a minha militância no movimento estudantil, né, fui estudante do Colégio Estadual Barão do Rio Branco, onde fui líder do Grêmio Estudantil durante 2 gestões, e sou fruto de projetos sociais, né? Passei pela formação Projeto Plugado, né, realizado pela Casa do Teatro e pela Itaipu Binacional, e passei ali a ser uma protagonista juvenil graças a uma formação política que recebi dentro daquele espaço do Teatro Barracão, né? Tive bons professores, uma boa escola sobre política, né? E sei que sou fruto desse trabalho para hoje estar aqui podendo apresentar para Foz do Iguaçu um projeto que a gente constrói ao longo do tempo, dizer que o que a gente vem apresentar para Foz do Iguaçu hoje é uma construção que ao longo dos 40 anos que a minha família vive em Foz, constrói dentro da política cultural, dentro, né, da busca por direitos, da assistência social. Esse compilado, né, de coisas fez com que eu herdasse um legado que vem de dentro dos conselhos, que vem de dentro da sociedade civil, né, de poder apresentar esse projeto para Foz do Iguaçu hoje. Legal. Valentina, e por que você decidiu se lançar aí a candidatura a deputada federal neste ano?
Bom, acredito que o resultado das nossas eleições de 2020 deu pra gente um cenário de que Foz do Iguaçu carece de representação, né? O meu intuito em 2020 em estar candidata a vereadora era uma falta extrema de representatividade em Foz do Iguaçu, e então quando fui convidada pelo Partido dos Trabalhadores para mais uma vez concorrer, é justamente por mais uma vez essa falta. A gente vê o desequilíbrio que existe entre as forças políticas que se apresentam hoje na cidade, né? A gente tem 20 e tantos candidatos a deputado federal, né? Existem poucas pessoas que estão do outro lado que não seja representando o Bolsonaro, o bolsonarismo, né? A direita de forma comum. E a gente acredita na democracia, né? Dentro do Partido dos Trabalhadores, a gente acredita que as pessoas precisam ter direito de escolha. Como eu já falei, a gente vive, né? Há 12 dias, a gente vai viver o momento mais decisivo da história do país, onde a gente realmente vai poder, né? As pessoas vão poder realmente escolher, e por acreditar na democracia, por entender a importância de Foz do Iguaçu, né? Eu fiz um exercício antes de me lançar candidata, que era realmente olhar o cenário de que Foz apresenta hoje, né? Quem são as figuras que hoje representam no Congresso Nacional a nossa cidade, o oeste do Paraná, e frente a isso, construímos um bom projeto, e daí a gente lança essa candidatura entendendo da importância, da gravidade primeiro das eleições, onde a gente enfrenta um ataque às urnas eletrônicas, onde a gente enfrenta, né, diversos ataques à própria democracia, isso já é importante, e segundo, a gente entender que Foz do Iguaçu precisa de uma representação. Então, eu estou aqui hoje, né, nesse microfone, enquanto candidata a deputada federal, entendendo a gravidade do momento político que a gente vive e a importância da gente ter um candidato, uma candidata aqui que esteja ao lado do Lula no Congresso Nacional. Candidata, muito bom dia. A senhora já, embora jovem, já falou várias vezes a palavra ativista, né? Uma menina que trabalha muito com a educação, trabalha com essa manifestação. Mas em termos de projetos, o que a Valentina Rocha entende como o primeiro projeto, como a sua primeira bandeira, caso eleita na Câmara dos Deputados? Olha, amor, eu costumo dizer que em Foz do Iguaçu a gente ainda está um passo atrás quando a gente diz de política, e por isso os desafios estão muitos, né? A gente vive um Brasil hoje que enfrenta a miséria, que enfrenta a fome. Então, acho que no Congresso Nacional, o Partido dos Trabalhadores em si, né, as pessoas que vão estar lá no Congresso Nacional, eles vão ter como primeiro desafio o combate à fome, à miséria. E daí acho que a gente vai ter que entender qual foi o cenário político que nos deixa e o que a gente vai ter que enfrentar agora, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem feito no nosso projeto é dizer que sim, a gente vai estar defendendo a educação, a gente vai sim defender a cultura, a gente vai sim, né, defender a saúde. Acho que Foz do Iguaçu traz problemas estruturais, que são problemas de política, que por não ter um deputado federal, né, que represente Foz do Iguaçu de forma verdadeira, eles ainda são problemas muito reais, e daí eu acho que esse também é uma pauta que a gente vai representar de forma muito veemente. Um exemplo dessas políticas é o próprio Hospital Municipal, né? A gente tem saído, a gente tem conversado com as pessoas, e um dos principais problemas de Foz do Iguaçu hoje é ligado à saúde. A gente tem um hospital municipal em Foz do Iguaçu que custa 21 milhões e meio de reais por mês para os cofres da prefeitura, um hospital municipal que, pelo caráter geográfico de Foz do Iguaçu, atende as pessoas que são de Foz do Iguaçu, atende as pessoas que são da região, Santa Terezinha, atende também os nossos vizinhos, né, Paraguai e Argentina, que acontece uma superlotação desse hospital. A gente entende quanto é dramático conseguir uma vaga, né, no hospital municipal. Eu sou usuária do SUS, e daí aqui não falo só como uma candidata, mas falo como uma pessoa que aguarda na fila por um atendimento por um especialista. Então eu acredito que um deputado federal, ele que pense em Foz do Iguaçu e que represente esse espaço, ele precisa urgentemente pensar em dar condições para que o hospital municipal seja resolvido. E daí, como resolver? A gente acredita e defende numa federalização do hospital municipal. Ele precisa passar por um processo de aproveitamento, né, desse caráter universitário que a cidade de Foz do Iguaçu tem. Eu tenho falado muito sobre isso também. A gente precisa diversificar a matriz econômica de Foz do Iguaçu, e isso passa pelo poder que é ter 2 universidades num território de uma cidade como Foz do Iguaçu, né? E aproveitando esse caráter universitário, fazer do hospital municipal um hospital escola, né, para os estudantes de medicina que aqui estão, para que a gente possa receber dinheiro direto do governo federal. Essa tem sido um dos nossos principais projetos e propostas, por entender a gravidade do problema que é o hospital municipal hoje. Numa visão mais macro de Foz do Iguaçu, o que você pensa, Valentina, por exemplo? Você citou a educação, você citou a saúde, mas num geral, atração de novos investimentos? Tem alguma outra área que você pretende atuar como deputada federal? Olha, como eu disse no começo, eu acho que a gente vai enfrentar no Brasil uma grande lacuna do que foi viver a pandemia, né? A gente, por exemplo, precisa estar no Congresso Nacional hoje para a gente revogar o teto de gastos, por exemplo. A gente precisa fazer discussões muito sérias ligadas à reforma da Previdência. A gente precisa fazer discussões muito sérias sobre a reforma trabalhista, que esse é o tipo de reforma que foi aprovada no Congresso Nacional e que impacta a vida de todos os brasileiros. Então, de forma mais
macro, acho que as nossas defesas, o que as pessoas que vão votar na gente podem acreditar é que a gente vai estar do lado do trabalhador, a gente vai discutir o plano nacional de educação, o plano nacional, né, de cargos e carreiras, a gente precisa falar de um estímulo, né, para a criação de novos empregos. Então a gente tem falado muito com a juventude também, né, eu não tenho como negar, não tenho como fugir, esse é o meu trabalho, como você já falou, a gente trabalha na educação, trabalha na cultura também, mas faz sempre uma frente muito ligada aos jovens. A gente entende que Foz do Iguaçu tem um caráter de uma cidade informal, né, que as pessoas precisam ir buscar a informalidade para terem o seu trabalho. A gente precisa falar, por exemplo, da regulamentação dos trabalhadores da cultura, a gente precisa falar da regulamentação dos motoristas, né, os trabalhadores de aplicativo, que é também uma realidade da juventude. Então, de forma mais geral, a gente pretende realmente fazer essas discussões de forma muito coerente, correta, né, dentro do Congresso Nacional, sabendo que essa é a principal necessidade. As pessoas precisam ter comida no prato, que é isso que está faltando. A gente precisa falar do valor do gás, a gente precisa falar de distribuição de renda, então a gente precisa criar sistemas para que isso chegue nas pessoas e, claro, criação de trabalho. Valentina, puxando a conversa um pouco para o cenário eleitoral. Essa é a segunda vez que você concorre a um cargo eletivo. Você foi candidata a vereadora em 2020, obtendo 1.068 votos. Que análise você faz dessa votação? Bom, o projeto que a gente construiu em 2020 foi um projeto muito popular, né? Um projeto muito participativo. Como eu já falei, tanto o projeto de 2020 como o projeto que a gente apresenta agora é fruto de uma construção que já vem há muitos anos, né? Eu me tornei essa militante, essa ativista pelo direito das mulheres, pelo direito, né, das juventudes, pela cultura também, porque eu já fazia parte de discussões da sociedade civil que me trouxeram a essa realidade. Então, em 2020, a primeira coisa que a gente fez foi o mesmo exercício que fizemos agora em 2020, construir um projeto para Foz do Iguaçu, porque hoje a gente tem, né, a nível municipal, a gente tem os instrumentos para fazer isso, existem conselhos, existem conferências, então a gente construiu acho que o resultado desses 1.068 votos na urna, né, eu ter me lançado pela primeira vez, eu tinha 22 anos na época, né, acho que foi uma aposta também por parte do Partido dos Trabalhadores, né, e acho que foi resultado de um trabalho. A gente costuma dentro da política dizer que eleição, esses 45 dias é tempo de colheita. Acho que o resultado que veio nas urnas é resultado de um trabalho longo e duro, de uma família que já resiste há muito tempo em Foz, do qual eu sou fruto. A gente conseguiu dialogar de forma muito contundente com a juventude que se empenhou naquele momento para fazer acontecer, com o movimento cultural, né, com o próprio movimento de rua, que a gente também faz parte, com as mulheres, e acho que o resultado foi o melhor que a gente podia ter naquela conjuntura. Foz do Iguaçu tem 23 candidatos e candidatas a deputada e deputada federal, entre eles 2 candidaturas do PT, sim, a sua e do Hamilton Serighelli, que são de Foz do Iguaçu. Qual é a sua leitura desse tabuleiro, considerando que você disputa esse espaço, disputa essa vaga, esse eleitor, com figuras carimbadas, com figuras conhecidas, com figuras que têm estrutura, inclusive 2 atuais deputados federais com domicílio eleitoral de Foz do Iguaçu? Como que você enxerga a sua inserção nesse cenário? Eu acho que é uma inserção que vem das pessoas. Acho que o pedido que as pessoas têm feito para a gente dentro das casas que a gente tem andado é que precisa de renovação, né? Que precisam de novas caras dentro da política de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu carece fortemente de lideranças que são da cidade, que são pessoas que são comprometidas com a cidade, e a gente não tem problema nenhum com essas outras peças do tabuleiro, porque a gente entende que as demandas que a gente traz, eles não representam. Infelizmente, né, eu estudando as propostas dos outros candidatos para entender, né, até qual é o movimento que a gente tem proposto, a gente vê que o nosso movimento é totalmente diferente, sabe, Paulinho? A gente tem conversado com as pessoas, primeiro no caráter de quem vive a cidade de Foz do Iguaçu. Né? Eu não sou de família de político, eu não tenho padrinho político, eu não tenho amarras com ninguém, e por isso a gente pode fazer um debate sério e coerente, olhando nos olhos das pessoas e apresentando aquilo que o presidente Lula já fez enquanto presidente, estabelecendo as críticas que são necessárias. Eu não acredito também nessa coisa que a gente tem que ser cego, né? A gente precisa, eu não acredito nessa coisa também de vote na Valentina porque ela é novidade, porque ela tem ainda, né, espinha no rosto. Eu acho que a gente precisa ter um projeto sério e coerente para apresentar para as pessoas. O resultado das urnas em 2020 veio disso, não veio só da Valentina, né, enquanto candidata, e a nossa olhada para o tabuleiro é uma demanda que vem do povo. A Valentina hoje representa a juventude que não tem emprego em Foz do Iguaçu, que se forma aqui e tem que ir para uma outra cidade para conseguir uma vaga de emprego em cidades que têm a proporção de Foz do Iguaçu. A Valentina representa as mulheres, né? A gente luta pelos direitos das mulheres já de forma histórica aqui na cidade. Recentemente conseguimos uma lei de distribuição gratuita de absorventes aqui na cidade.
Então a Valentina representa o que a maioria desses candidatos não representa. A gente representa também um projeto popular que vem do presidente Lula. Então, olhando para o tabuleiro, a gente fala, estamos falando das falhas que vocês fizeram, sim, porque existem falhas, né? E a gente entende que as pessoas que estão lá hoje no Congresso Nacional têm de Congresso Nacional o que eu tenho de vida, e a gente acredita na transição, né? A gente precisa fazer essa alternância dentro das cadeiras para que as pessoas possam propor umas outras coisas, possam falar de novos projetos, e acredito que o resultado vai vir nas urnas. Eu acho que Foz do Iguaçu precisa apresentar, né? Historicamente eu ouço na minha cabeça, Foz do Iguaçu lança um monte de candidato e acaba não elegendo ninguém. A gente precisa criar um compromisso entre as pessoas de Foz do Iguaçu para eleger verdadeiramente alguém que seja daqui. Muito bem, vamos falar da política nacional. Lula, por que Lula presidente? E por que essa representação do PT ainda permanece com o Lula? Bom, eu acredito que o Lula hoje ele é o maior líder, né, de esquerda que existe na América Latina. Ele tem conversado com as pessoas e hoje a mensagem que o presidente Lula traz é de esperança, né? As pessoas, elas deixaram de comer no governo Bolsonaro, e daí para além de falar de política econômica, daquilo que a gente, né, daquilo que o Brasil hoje como o país é visto fora do Brasil, a gente precisa falar do básico. As pessoas voltaram a ter que cozinhar na lata, as pessoas não têm comida, e o Lula representa essa esperança. Acho que porque do Lula o PT passa por uma transição geracional lenta até então, mas eu estou aqui, né? Hoje a gente ter uma candidatura jovem em Foz do Iguaçu incentivada pelo Partido dos Trabalhadores já é uma vitória. Isso quer dizer que estamos passando por novas lideranças, né? E como eu já falei, o Partido dos Trabalhadores, hoje ele representa a esperança que o povo brasileiro precisa ter. E daí, quando a gente fala de esperança, é de voltar a comer, né? As pessoas, elas passam por problemas dificílimos dentro dos seus trabalhos. Se antes a gente conseguia sobreviver com um trabalho só, agora a gente precisa de 2 trabalhos para viver uma vida, né? E a gente não está nem falando de vida digna, a gente está falando de insegurança alimentar em diversos níveis, né? Hoje as pessoas, elas passam por esse problema de forma grave, o desemprego está aí, né? Não que não existia em outros momentos. Acho que o PT volta também com uma nova cara de entender a importância de repensar aquilo que foi feito e reconstruir a partir de agora, que eu acho que é a maior herança que a gente pode ficar de passar, né, de todo esse desgaste. Eu escolho o PT e fico tranquila em falar, né, sobre o Partido dos Trabalhadores, porque o Partido dos Trabalhadores é um partido que historicamente incentiva mulheres dentro desse espaço. Hoje tem uma presidenta nacional, né, mulher, elegeu a primeira mulher a ser, né, a pleitear um cargo enquanto presidenta, elegeu a Dilma. Então eu não poderia estar em outro lugar. O Partido dos Trabalhadores construiu política para a juventude. A Secretaria Nacional da Juventude existia e a gente conseguia debater de forma muito coerente, de forma muito coesa, políticas públicas com investimentos de forma geral para a juventude. Eu sinto que eu não podia estar em outro lugar para falar sobre direito das mulheres, direito da juventude, cultura. Existia um Ministério da Cultura, a gente utilizava de dinheiro público para criar um sistema, né, nacional da cultura. Então eu não poderia estar em outro lugar que não fosse no Partido dos Trabalhadores, pelo aquilo que eu acredito. Muito bem, candidato. Com relação ao Estado do Paraná, o candidato apoiado pelo PT é Roberto Requião, inclusive é um dos membros do PT. Por que Roberto Requião? Bom, a construção do Roberto Requião veio depois de um movimento. Ele é MDBista, né, velho conhecido. Hoje ele não é só apoiado pelo Partido dos Trabalhadores, como ele é parte do Partido dos Trabalhadores. Uma discussão que começa, então, com uma saída dele, né, do MDB, do partido do qual ele nasce, né, ajudou a fundar e tal. E a partir dessa saída, ele então constrói um projeto como o PT constrói hoje, um projeto de unidade, um projeto coletivo que apresenta para o Brasil não só um ideal político daquilo que acredita, e sim uma possibilidade de derrota ao Bolsonaro e principalmente aquilo que o Bolsonaro representa, né? A gente entende o Bolsonaro hoje como um líder, né, e que ele instiga pessoas e que ele, né, e ele leva as pessoas a acreditarem em coisas das quais ele acredita. Então, para além disso, eu acredito que hoje, porque Roberto Requião? Porque é ele que consegue hoje, né, com a experiência que ele tem de já ter passado pelo governo do estado do Paraná, por já ter sido senador, aos seus 81 anos, apresentar uma proposta de Paraná muito mais social, uma proposta, né, de Paraná em defesa, né, dos servidores públicos, do qual ele já é historicamente conhecido, um Paraná que discuta o poder do agronegócio dentro do nosso estado, que possa falar sobre agroecologia, que possa falar sobre outras pautas. Então, assim, pra gente é um prazer também ter o Roberto Requião dentro da nossa, né, dentro da nossa chapa enquanto petista, o filho dele também, né? Porque a gente entende que a unidade que foi construída nessas eleições, elas não podem morrer. A gente entende que dentro da política a gente precisa fazer esse exercício sempre, de conversar com aqueles que não pensam igual a gente e estabelecer esse diálogo de forma, né, com um objetivo, que nesse momento é derrotar o Bolsonaro e aquilo que ele representa. Valentina, falando em exercício político e de alianças e de
de forças, de somas de forças, a união entre Lula e Geraldo Alckmin não é uma aliança contraditória, considerando que o ex-tucano foi sempre um crítico ferrenho ao PT e ao próprio presidente Lula na época e depois à presidente Dilma, quando sucedeu Lula. Como que você analisa isso? Bom, acho que esse já é uma questão muito, muito tranquila para dentro do Partido dos Trabalhadores. Acho que toda a militância já entendeu a importância e a necessidade que tem de conversar com todas as frentes, de realmente fazer um movimento suprapartidário, e daí eu tranquilizo todas as pessoas de dizer que hoje o Alckmin é a cara, né, desse movimento, mas dizer que a nível nacional, o Estado, né, a nível nacional, o Partido dos Trabalhadores tem feito esse exercício de realmente debater com várias frentes, de fazer frentes amplas, de conversar com diversas lideranças, por entender o momento político que a gente vive, né? Quando a gente diz que o Partido dos Trabalhadores tem um compromisso com a classe trabalhadora, e quando a gente diz que o Partido dos Trabalhadores hoje representa essa esperança, acho que não pode ter muito ego, acho que a gente não pode ter muito não me toques para discutir algo maior, algo mais amplo, que nesse momento representa a vida do povo trabalhador, né? Então acho que fica menos por decisões individuais e muito mais pelo coletivo. Então isso dentro do Partido dos Trabalhadores não é uma questão. A gente recebeu o Geraldo Alckmin, assim como recebeu o PSB, assim como recebe a nossa federação, né, que é o PV, que é o PCdoB, nesse novo momento, né, nessa nova forma de organização da política, de forma muito tranquila, entendendo que o PT constrói hoje uma unidade, uma frente ampla de diálogo sobre o Brasil, que inclui o Alckmin, que inclui, né, a família do Eduardo Campos em Recife, por exemplo, que inclui outras pessoas do cenário político e que possam realmente fazer e construir essa unidade que hoje o Brasil precisa para sair, né, desse momento histórico que vive. O seu partido, o PT, integra a Federação Brasil da Esperança, como você acaba de mencionar, e que inclui também o PCdoB e o PV, que juntos lançaram 31 candidatos a deputado federal, deputado e deputada. Quantos desses candidatos a federação pretende eleger aqui no Paraná? Bom, existe um movimento, né? Hoje o PT ele conduz essa federação, né, a nível nacional, graças à presença aí do presidente Lula e também do Roberto Requião. Existe uma força, né? Hoje o PT ele tem já os seus deputados. A gente acredita muito num momento histórico que o país vive, graças à eleição do Lula. A gente acredita que vai eleger uma bancada ainda maior, e o esforço que a gente está fazendo, né? A gente está conversando com todas as pessoas de conscientizar, dizer que para além de eleger o Lula, que é muito importante nesse momento, da gente formar também uma bancada de pessoas que consigam dialogar com o povo trabalhador, que a gente consiga formar uma bancada que represente realmente a diversidade do estado do Paraná, né, e do Brasil também, para que a gente faça uma bancada forte de base, né, para construir esse projeto do Lula. Então, assim, não diria em números para você, hoje o Partido dos Trabalhadores, né, ele tem 3 deputados, né, deputados federais, e a gente precisa ampliar essa frente, né, o PCdoB e o PV também vem nesse movimento para ampliar. A gente entende, né, que esses são partidos que constroem a frente progressista, né, do estado do Paraná e do Brasil antes desse processo, a vinda da Marina Silva, que já foi presidente, né, do PV. Então, de todo esse movimento, não diria em números para você a quantidade, mas eu acho que o esforço é para construir uma frente ampla, e o PT tem andado e conduzido isso da melhor forma. E nesse contexto, a Valentina, quais são as chances que a sua candidatura avalia? Como que você vê a tua participação nesse cenário? Quantos votos você imagina que precisa obter para conquistar uma dessas vagas? Eu acho que é uma possibilidade extremamente possível, a gente dialogando com as pessoas e entendendo a importância de ter alguém que dialogue com o Lula. Acho que essa é uma frente que a gente precisa construir, o que a gente tem falado com as pessoas, e daí com a maior tranquilidade do mundo, de dizer que para além de Foz do Iguaçu é uma cidade que é muito federalizada, né? Então, para além de eleger a Valentina, é importante que a gente eleja alguém que seja do presidente Lula, alguém que consiga estabelecer essa relação de forma direta, né, com o presidente Lula. Então, se eu pudesse dizer para você quais são as expectativas, as melhores, e daí a gente não diz nem enquanto grupo que tem construído uma candidatura, mas das pessoas. As pessoas estão cada vez mais tensionadas, né, e tendentes a votar numa pessoa que represente, que fale o Lula, né, que fala sobre essa candidatura. Então, também a gente não costuma falar em votos, né, em quantidade, mas a gente tem trabalhado conversando com as pessoas, falado sobre isso, com a viabilidade total e possível de representar, né, o projeto do presidente Lula, e com o maior cabo eleitoral
eleitoral do mundo, né, com o melhor, digo que o presidente Lula ele tem sido o melhor cabo eleitoral porque a gente tem condição de entrar em todo lugar. A gente fala sobre política no bar e a gente fala sobre política, né, com os empresários. Então o Lula ele tem essa frente ampla que a gente constrói agora com a federação, nos deu ainda melhor abertura para fazer isso, né, para conversar em política em todos os lugares. Então a gente acredita na viabilidade possível desse projeto e a gente tem feito pacto com as pessoas. Realmente, vamos eleger gente que seja de Foz do Iguaçu, para além de ter o título de eleitor daqui, para que tenha compromisso com a cidade de Foz do Iguaçu. Muito bem, candidata. A Federação Brasil da Esperança, PT, PC, do B e PV lançou 53 candidatos a deputado estadual. Quais são as suas dobradinhas com os estaduais? Bom, a gente tem construído um projeto que considera os deputados estaduais aqui de Foz do Iguaçu. Como eu já falei, a gente tem conscientizado as pessoas e cobrado, né, esse pacto para que as pessoas elas realmente entendam a importância de Foz do Iguaçu ter um representante a nível nacional e a nível estadual. Então, a gente, dentro desse pacto, a gente tem uma candidatura estadual também, né, aqui na nossa cidade. A gente tem levado, né, tanto eu quanto o Luiz Henrique hoje, que é o Luiz do PT, né, que tem construído essa candidatura a estadual aqui em Foz. A gente representa de alguma forma, né, uma transição geracional do PT. O Luiz já tem um pouco mais de idade, eu, né, mais jovem. A gente representa realmente essas novas caras do PT de Foz do Iguaçu, né? Então a gente tem feito essa caminhada junto com ele de forma inerente, né, pelo fato dele ser de Foz do Iguaçu. A gente tem apoiado as candidaturas jovens aqui da nossa cidade, né? A gente entende da importância do próprio coletivo das culturas, que é do PCdoB, que está aqui, né, representado na cidade pelo Diego. A gente também tem construído isso de forma mais, né, de forma mais coesa com o PCdoB nesse sentido. Ele é um garoto jovem, militante também. E a gente tem construído muito com o presidente, né, do estado do Paraná, aqui do PT, que é o Arilson, que é um deputado, né, foi ele que assinou a minha filiação, então uma pessoa que incentiva. E mais do que isso, presidindo o Partido dos Trabalhadores, o Arilson tem incentivado de forma muito potente as candidaturas mulheres e as candidaturas jovens. Então, assim, dentro dessa perspectiva, eu olho para ele como uma figura que tem nos alimentado dentro desse processo de transição geracional. A gente costuma dizer que, para além de você querer jovens dentro do espaço de poder, para além de você querer uma transição, você precisa apoiar, incentivar, fazer com que isso aconteça, né? Então, essa dobrada com ele é justamente nesse sentido, né, da gente dialogar com o estado do Paraná todo. Por mais ele ser de uma outra região, o Arilson ele tem representado essa figura que incentiva essa transição geracional do PT, né? Apoiamos muito, também gostamos muito de outras candidaturas, mas a gente também não tem ampliado isso de forma, né, tão potente. O professor Lemos também é uma grande referência de dentro do estado, né, do estado do Paraná, ele que é professor, que já é, né, conhecido aí do sindicato, né, da APP. São pessoas das quais a gente acredita. A gente resolveu apresentar para Foz do Iguaçu várias opções, né, de candidato a deputado estadual, porque a gente acredita que o PT tem bons exemplos, né, tem pessoas que são realmente possíveis de construir o novo Brasil junto com a gente dentro da Assembleia Legislativa. Candidato, vamos falar agora de dinheiro, um momento aí que a gente sempre fala, alguns candidatos, né, ficam instigados a contar. A sua candidatura já recebeu até o momento R$ 455.900. Confere esse valor, candidata? Confere esse valor. Muito bem, quase R$500 mil. Como é que vai ser gasto esse dinheiro? E tem uma outra fonte de arrecadação, além esse fundo aí? É fundo partidário que vem? É fundo partidário que vem, sim. Essa é a forma de financiamento com que a gente tem feito a nossa, né, campanha. E como eu disse, né, acho que já veio a calhar aí essa conversa. Essa foi uma conversa que a gente vem construindo dentro do PT há muito tempo. As candidaturas jovens têm se tornado potência dentro do Partido dos Trabalhadores por uma luta nossa, né, dentro do Partido dos Trabalhadores. A gente conduz ele de forma muito democrática. A gente tem, né, a JPT, que é a juventude dentro do PT, e esse foi um acordo, né? Isso foi algo que a gente incentivou, que a gente instigou, graças a muitas lutas, de mostrar para o Partido dos Trabalhadores a potência que tem em investir em candidaturas, né, mulheres, em candidaturas jovens, e acho que esse foi um acordo interno de dentro do PT. Isso foi entendido pelas direções, tanto nacional quanto estadual, da importância de você incentivar. E daí, quando eu digo, a gente não precisa só falar que a gente quer o jovem, né? A gente precisa incentivar, e é isso, né? Dar condições da gente fazer uma grande campanha, né? A forma como está sendo gasta, a gente tá realmente fazendo com que os líderes da cidade se entendam também dentro desse processo. A gente tem apresentado, né, para algumas lideranças aqui da cidade o projeto do Lula. Essas pessoas têm se engajado na nossa campanha, né? E a gente poder fazer esse movimento em Foz do Iguaçu, ele só pode ser viabilizado, né? Acho que a gente virou uma página dentro do PT, porque se antigamente usavam as mulheres para ser laranjas, né?
né? E daí não digo no PT, digo em todos os partidos políticos. A gente tem casos aqui na política de Foz do Iguaçu de que a chapa inteira foi caçada pela falta de representações verdadeiras de mulheres, né? Então acho que a gente vira uma página dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Acho que a gente vai fazer uma votação muito legal e a gente vai provar também que investir em juventude, que investir em mulheres é o que está tendo e o resultado vem nas urnas, porque as pessoas estão cada dia mais representadas dentro desse processo. A senhora não declarou o patrimônio para a Justiça Eleitoral, por quê? Porque eu não tenho. Né, eu moro com os meus pais, eu tenho 25 anos, sou professora e não tenho nenhum patrimônio, né? Não declarei justamente porque não tenho. Eu sou uma trabalhadora, moro de aluguel, né, junto com os meus pais. Nós somos trabalhadores, né, da cultura da cidade. Infelizmente, né, os artistas dessa cidade ainda estão no campo da batalha, ainda estão no campo da resistência. Não declarei nada porque realmente não tenho. Candidata, a gente chega ao final dessa conversa, a gente conclui aí o tempo que é destinado a todos, igualitariamente, e a gente deixa aí 2 minutos para a sua conclusão, sua fala final aí ao público, já agradecendo pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Paulinho. Quero dizer que para mim é uma honra, um prazer poder falar em nome de Foz do Iguaçu, poder entrar dentro das casas das pessoas com um 13 no peito, com a esperança que o Brasil precisa, dizer que a nossa candidatura ela vem muito nesse reesperançar. As pessoas olham para mim e voltam a acreditar, né, que é possível fazer uma nova política, porque, como eu já disse aqui, a política que a gente vem apresentar hoje, o que a gente vem pedir para as pessoas é a possibilidade de fazer mais. A Valentina, desde que se conhece por gente, é uma pessoa que está nas ruas, comprometida com as lutas, né? Eu fiz essa escolha na minha vida desde muito cedo, porque é esse o lugar onde eu quero estar, né? E daí, para além de toda a demagogia que traz a política, esse é um trabalho que, se a gente ganhar e estiver no Congresso Nacional, a gente vai poder fazer de forma muito mais potente e abranger para o Brasil inteiro, e caso não, a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho de forma local. A gente tem esse compromisso com as pessoas de construir a política de Foz do Iguaçu. A gente vê que o grupo político que representa a cidade está sempre entre as mesmas figuras, né? Se não é vice, é secretário, se não é secretário, é prefeito, e dentro desse vício, quem acaba perdendo é Foz do Iguaçu. A gente tem dito e as pessoas concordam, né? A voz do povo é a voz de Deus. Foz do Iguaçu não tem deputados federais que falam em nome de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu carece, e quem perde com isso é a nossa cidade. São os nossos jovens, são as mulheres, são o povo trabalhador. Então, o que a gente vem aqui falar com as pessoas, né, e pedir é realmente esse apoio para que a gente possa realmente construir um Brasil, né, que tenha a cara do povo trabalhador, que tem a cara de quem não tem, né, recursos para ser declarados, a cara de quem realmente ocupa a política com espaço, como um espaço de fazer a diferença, né? A diferença que a gente já mostrou nas ruas. Eu convido todas as pessoas que tiverem aí a conhecer o nosso trabalho através das redes sociais, através do nosso site valentina1301.com.br. Por lá a gente explica quais são as nossas propostas, quais são os nossos projetos. Aqui a gente falou, né, só de uma das nossas ideias, mas existe um projeto para apresentar para Foz do Iguaçu muito coeso, muito forte, muito potente, que a gente diz para Foz do Iguaçu e reforça da importância da gente construir ele a nível nacional. Dizer do compromisso da gente ficar, né, dentro do Congresso Nacional e cumprir os nossos anos de mandato, né, e dizer que Foz do Iguaçu, a gente faz política hoje porque ela merece. Foz do Iguaçu precisa virar essa página da política de gente que não representa Foz do Iguaçu. A gente está de olho, sim, no portal da transparência para saber quanto de dinheiro foi investido para Foz e para as outras cidades dos deputados federais. Eles não podem mentir para a população, dizer que tem prioridade com Foz do Iguaçu. Essa é a nossa prioridade, esse é o nosso compromisso. Quero agradecer à Clube mais uma vez por esse espaço de debate da cidade, que também não é só durante as eleições, é durante o ano todo, dizer que estamos juntos. É isso, obrigado. Obrigado, Valentina, nós que agradecemos, desejamos já um sucesso na sua caminhada e seguimos nós, Moacir. Exatamente. Sucesso, Valentina, parabéns pela caminhada, né? E é sempre um prazer te receber aqui nesse microfone. Obrigada, eu que agradeço. A Clube para mim é uma casa, né? Esse espaço da gente poder ouvir música boa, falar sobre boas conversas. É isso, muito obrigada, H2 Foz, toda a equipe, pela dedicação e debate. Muito bem, conversamos hoje com Valentina Rocha, 25 anos, né, Valentina? No roteiro tá 23, querem deixar você mais jovem, mas enfim, 25 anos, professora da rede municipal, estudante de geografia na Unila, artista, ativista, coordenadora do BAC Mulher Foz e candidata a deputada federal pelo PT. Tudo certo? Tudo certo, muito obrigada. Voltaremos amanhã, então, com mais uma rodada de conversas e a nossa convidada de amanhã, a candidata a deputada federal pelo Podemos, a Bibiana Orsi. O novo encontro amanhã, às 10h30.